Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor João Paulo e hoje nós vamos analisar a redação do Lucas Felp, que tirou 1000 na redação do Enem, ok? É uma análise bem simples, mas só para vocês verem como ficou a estrutura dele, ok? Vamos lá. Então aqui na introdução, o Lucas ele começa com uma citação, né, do livro 1984. Então ele faz como se fosse uma alusão histórica, né? Abordando essa citação do livro. Então, no livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Bom, nessa introdução, ele coloca essa menção ao livro, nessa citação do George Orwell, do livro 1984, faz uma contextualização, né, ambienta o livro para poder chegar ao tema proposto pela redação do Enem. E bem aqui na introdução a gente já consegue perceber que o texto dele é bem estratégico. Ele coloca aqui dois argumentos: a restrição de informações disponíveis e a influência comportamental do público. Então, são esses dois argumentos que ele vai discorrer no desenvolvimento. Então, vamos aqui para o desenvolvimento. Bom, eu marquei aqui com essas cores só para tentar ajudar meus alunos a visualizarem a estruturação de um parágrafo, né? Segundo o modelo de Thomann, a gente tem três informações que são básicas, né, para a construção de um parágrafo. Então, a gente tem a afirmação, o tópico frasal, depois a informação e a garantia, né, que seria a conclusão do parágrafo, da ideia. Então, por exemplo, em cor verde, eu tenho meu tópico frasal, né, ou então a minha afirmação. E eu destaquei aqui em amarelo a informação dele, que ele expôs aqui no texto, e depois a conclusão, né, a garantia que está nessa cor aqui laranja. Né? Então, a gente consegue perceber o quê? Que existem três movimentos que o aluno deve fazer para construir o seu parágrafo, né? Pelo menos aqui na argumentação. Então, o primeiro deles é colocar o tópico frasal, né? Ou então a afirmação. Então, vamos ver aqui a dele, ó, do Lucas Felp. Em primeiro lugar, é importante destacar que, então aqui eu tenho meu elemento de coesão, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso de área individual. Então, o que ele diz aqui? Que os internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados porque existem mecanismos filtradores de informação. Então, ele deu essa primeira afirmação. E agora ele vai explicar, que seria a informação. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Então aqui ele utiliza uma voz de autoridade, né, do Zygmunt Bauman, faz essa citação dele, explica a ideia anterior, certo? Então ele fecha, né, essa informação também atrelando ao livro de 1984 em relação à manipulação e alienação, certo? Então ele faz a explicação do tópico frasal dele, que está em verde. Assim, os usuários são inconscientemente analisados e lhe é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. E aqui ele fecha nessa cor aqui laranja, né? A conclusão do parágrafo dele. Então, assim, a gente percebe três movimentos, né?
afirmação, informação e garantia. Vamos para o terceiro parágrafo. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Né? Então, ele faz aqui uma afirmação e depois ele vai explicar. Então, aqui em amarelo está a informação. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Então, tá vendo? Ó, ele, nessa partinha amarela, ele explica o tópico frasal dele, né? A afirmação que ele fez que está em verde. Então, é sempre assim, faz uma afirmação, joga a informação e depois conclui, né? Faz a garantia, ou seja, a conclusão dessa ideia. E aqui ele faz, paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural, para os pensadores da Escola de Frankfurt, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então você percebe esses três movimentos. Ele faz uma afirmação, joga uma informação e depois conclui. Okay? Você percebe que o texto é bem escrito, né? Ele utiliza vários elementos de coesão, ele tem uma linguagem fluida, né? Assim, bem interessante. Então, é uma redação que você deve ler com calma e poder extrair assim, esse modelinho, né, para o Enem. E aqui na conclusão, ele conseguiu, né, colocar os 5 elementos que o Enem cobra. Né? Então, você tem o agente, a solução, né, o modo meio, por meio de, e a ação. Então você tem a ação, o agente, o modo, como vai ser feito, o efeito, né, que está aqui a conscientização, e um detalhamento, que é aqui, que está nessa cor mais quase lilás, né, lilás bem claro. Então vamos aqui, vamos ler, né. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério da Cultura, o Ministério de Educação e Cultura, o MEC, então que o agente crie, por meio de verbas governamentais, então aqui eu tenho um modo, campanhas publicitárias, que eu tenho a ação. E o efeito está aqui, a conscientização da população brasileira. Né? Então, crie campanhas nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que lhe é submetido. Né? Então, olha aqui como ele faz no final. Né? Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 1984, as novas tecnologias estão construindo os cidadãos do século XXI. Então ele faz um paralelo, né, faz uma comparação com a nossa realidade. Ele faz tipo um arremate da tese dele, né, um arremate da citação que ele fez lá no início. Então ele deixa o texto bem fechadinho. A mesma forma que ele fez essa contextualização, ele faz uma finalização, né, seria o arremate da tese aqui no final. Então você tem os 5 elementos que o Enem está cobrando na solução. Né? Então tem um agente, tem uma ação, tem um modo meio, tem um efeito e tem um detalhamento, que pode ser uma explicação, um exemplo. Né? Ok? E eu tirei essa redação aqui do site do G1, né? Então tá aqui a fonte, do Lucas Felp, né? Uma redação nota 1000 no Enem. Então você vê que é uma redação muito bem construída, certo? Então, meus alunos, deem uma lida nessa redação em casa, né? Com calma, e vocês vão aprender bastante, né? Deem uma olhada nessa redação. Valeu? Obrigado a todos. Se gostou, curta, comente. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário do YouTube que depois eu tento explicar melhor, certo? Foi só uma visão mais rápida dessa redação, certo? Obrigado.